Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito, muito, muito que sim, que vocês estejam na paz de Cristo, né? E que a vida de vocês esteja sendo muito abençoada por Deus. Ontem foi um dia, assim, muito maravilhoso para mim, né? Porque foi comemorado a Páscoa, né? Aqui eles chamam, é o primeiro dia de Páscoa, hoje foi o segundo dia de Páscoa, que é feriado aqui. Eu não trabalhei, graças a Deus. Fiquei em casa. Aproveitei para ficar em casa, né? E aí, foi um dia assim muito maravilhoso para mim, porque eu me alegrei muito, muito. A gente ficou em casa, a gente assistiu o culto online da nossa igreja e foi uma bênção, né? E eu ouvi muitos louvores, passei o dia ouvindo louvores sobre a ressurreição de Cristo. Eu me alegrei, eu chorei na frente da TV e eu agradeci a Deus por ele ter morrido na cruz do Calvário e por ter ressuscitado ao terceiro dia com grande poder e autoridade, né? Então, para mim, eu me senti muito, muito feliz e privilegiada por ser filha dele, por pertencer ao reino dele, por ele ter pago um preço pela minha vida e pela vida de tanta, né, pela vida da humanidade. Que sem Jesus, eu sempre digo, sem Jesus não dá para viver. Sem Jesus a vida não é a mesma coisa, né? Você pode até estar existindo na face da terra, mas eu te garanto que não é a mesma coisa viver sem Jesus. Para mim, particularmente, eu digo que sem Jesus não dá para viver. Eu não vivo sem Jesus, porque é tão bom você ter com quem contar no momento da dor, no momento da luta, no momento da aflição, no momento em que tá tudo dando errado, tá tudo desmoronando, mas você tem com quem contar, alguém que vai te ajudar realmente. Não uma pessoa que te promete algo e acaba não fazendo, porque Deus não é assim, né? Ele nunca vai te deixar na mão, ele nunca nos deixa na mão. Ele é o único que nunca nos deixa na mão. Então, para mim é um privilégio, é uma honra servir ao Senhor, né? Então, ontem eu me alegrei muito, eu cantei muito, eu louvei, eu glorifiquei a Deus, né? Eu me senti tão feliz e tão privilegiada de ser parte disso, né? E eu cantei muito aquele louvor que eu amo, da Michele Nascimento. Vivo, poderosamente vivo, Jesus está vivo, já não sou eu quem vive em mim é Cristo, poderosamente vivo, Jesus está vivo, já não sou eu quem vive em mim é Cristo. É, foi muito bom. É muito bom servir ao Senhor. Eu amo servir ao Senhor. Para mim é um privilégio. Já falei isso várias vezes, né? Mas é muito bom, sabe? Eu me sinto muito feliz. Bom, esse vídeo hoje é para falar sobre uma coisa assim que eu tô falando desde o primeiro vídeo que eu postei no Facebook. É falar sobre o objetivo de eu ter começado a gravar os vídeos, né? Qual é o meu objetivo aqui? No começo, quer dizer, alguns amigos meus, vou começar assim, né? Vou começar falando assim. Alguns amigos meus, amigas minhas, que me conhecem há muito tempo, chegaram comigo e falaram assim: Ô Josi, por que você não escreve um livro? Ó a ideia, as ideias das amigas. Por que você não escreve um livro contando a sua história, contando o que você passou para chegar até aqui? Aí eu fiquei pensando assim, eu digo, gente, eu não tenho tanta paciência assim não de estar escrevendo livro, sabe?
E hoje em dia quase ninguém mais lê livro, né? Então eu fiquei assim na dúvida e tal, sobre o livro, né? Mas aí uma outra pessoa me deu uma ideia, disse assim, ó, agora todo mundo tá gravando vídeo, né? E todo mundo tem um canal no YouTube e tal. Por que você não faz um canal e faz os vídeos e através dos vídeos você conta um pouco da sua história, conta um pouco do que Deus fez na sua vida. E aí eu postei no Facebook, eu fiz uma postagem falando isso que eu ia fazer, né? Que eu ia gravar os vídeos para contar um pouco da minha história e tal. E alguns comentários foram até negativos, né? Algumas pessoas disseram: ah, não tem necessidade de você falar da sua vida, expor a sua vida. E aí eu gravei um vídeo falando que na verdade eu não ia gravar, eu não ia falar sobre a minha vida. Eu ia falar sobre o que Deus tinha feito na minha vida, né? Porque para quem me conhece, para quem sabe quem eu fui, quem eu era, onde eu vivia, é, quem conviveu comigo, sabe que o que Deus fez foi algo muito grande. Então a gente tem que testemunhar daquilo que Deus fez, do trabalhar de Deus na nossa vida, né? A gente tem que falar das maravilhas do Pai. Quando eu era mais jovem, porque eu frequento a igreja desde de criança, né? Então, quando eu era mais jovem, eu ia para os cultos e o pastor costumava me chamar para contar um testemunho. Ele chamava as pessoas para contar testemunho e ele dizia assim: pastor não, o irmão lá, né, que dirigia a reunião, falava assim: irmã Josi, vem aqui na frente contar um testemunho. E aí eu lembro que eu sempre falava assim: hoje não, irmão, hoje não, hoje não, eu ainda estou na prova. Eu ainda estou na prova. E aí o irmão dizia assim: que prova é essa, irmã Josi? Que nunca que acaba essa prova. Você só vive na prova. Mas assim, eu realmente eu vivia na prova. E aí eu não tinha muita maturidade para discernir as. Para mim, bênção era quando você recebia algo, sabe? Algo que você algo literalmente que você esperava, que você não esperava, que você. Um presente, vamos dizer assim, né? Para mim, naquela época, eu achava que bênção era quando você ganhava algo, né? Quando você recebia algo que você realmente não estava esperando, você recebia e aquilo era uma bênção. E aí, na minha mente, eu era adolescente ainda, né? Eu acredito. 17, 18 anos, 19 anos. Então, na minha mente, bênção era isso. Era algo que você recebia, um presente. Então, como eu não recebia presente de ninguém, na minha mente, eu dizia, não, eu não recebi nenhuma bênção, não, que eu saiba. E aí era algo bem comum, assim, para mim, né? E eu dizia pro irmão, irmão, não recebi nenhuma bênção, não tenho nada para contar, né? E aí, a gente vai aprendendo depois que bênção é você acordar todos os dias com saúde, respirando, porque tem muita gente que, principalmente nos dias de hoje, né, muitas vezes nem acordando estão e não estão respirando por si só, estão respirando através de aparelhos. Então, você acordar com saúde e respirando por si só, naturalmente, já é uma bênção, né? Como eu vi esses dias um vídeo de um senhor de 93 anos que ele teve o problema do vírus e ele ficou respirando no hospital através de aparelhos, um ventilador. E aí, quando ele saiu do hospital, os médicos disseram assim: ó, o senhor não precisa pagar os dias que o senhor ficou aqui, mas a gente vai querer que o senhor pague pelo menos um dia do ventilador que o senhor usou. Por quê?
porque realmente a gente precisa do dinheiro para poder manter, né? Para continuar usando para outras pessoas. E aí o valor era de 500 euros, né? Eu acredito que foi aqui na Europa que aconteceu isso. O valor era de 500 euros. E aí o senhor começou a chorar. O velhinho de 93 anos começou a chorar. E os médicos ficaram assim meio, sabe? Ele tá chorando por causa do dinheiro. O senhor não precisa chorar por causa do dinheiro, né? É só 500 euros para pagar pelo menos um dia que o senhor usou o ventilador. E aquele senhor disse assim: Eu não tô chorando pelo dinheiro, porque eu tenho dinheiro para pagar. Eu tô chorando porque eu respirei 93 anos, o ar que Deus me deu, e eu nunca agradeci a Ele. Eu nunca disse obrigado a Ele pelo ar que Ele me deu. E hoje eu tenho que pagar 500 euros por um aparelho que me fez respirar, sabe? Então, a lição que a gente tira disso é que a gente deve agradecer todos os dias, quando a gente acorda. Quando a gente acorda, a gente tem que agradecer a Deus pelo ar que nós estamos respirando. Isso é bênção de Deus para a nossa vida. Isso é a graça e a misericórdia de Deus para a nossa vida. Porque muitos não acordam, muitos não podem respirar naturalmente. E nós podemos, nós temos esse privilégio, não porque nós somos melhores, não porque nós merecemos, porque nós não merecemos nada. Mas isso é a graça, é a misericórdia de Deus para com a nossa vida. Então nós precisamos entender isso, ser gratos a Ele pelo ar que nós respiramos, ser gratos a Ele pelas pequenas coisas que muitas vezes passam desapercebidos por nós. Ser gratos a Ele pela nossa família, pelos nossos entes queridos, por pequenas coisas que nós recebemos no nosso dia a dia. Nós devemos ser gratos, devemos ter a gratidão dentro de nós, sempre, 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 né? Então, hoje eu aprendi que eu tenho que ser grata a Deus e agradecer Ele por tudo. E o ar que eu respiro hoje é a bênção de Deus na minha vida, todos os dias. Hoje eu posso contar, hoje eu tenho essa maturidade para contar. O ar que eu respiro é uma bênção de Deus. Então eu recebo essa bênção todos os dias, pela graça e misericórdia dele, tá? Tem um versículo que fala no Salmo 30, verso 5, parte B. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então eu quero falar um pouco sobre esse versículo, porque eu não sei quanto tempo a sua noite tem durado, eu não sei quanto você tem chorado, mas quando a Bíblia fala sobre a noite, não é literalmente uma noite, mas a noite aqui significa tempo, simboliza tempo. Eu não sei quanto tempo você tem chorado, eu não sei quanto tempo você ainda vai chorar. Porque Deus, durante esse tempo, Deus está trabalhando na sua vida. Você pode ter certeza disso. A minha noite, particularmente, durou quase 10 anos. Eu passei quase 10 anos orando. Como eu falei nos outros vídeos, eu passei quase 10 anos rezando, né? Porque a minha oração se transformou em reza. Porque oração é uma conversa que você tem com Deus. Reza é uma coisa repetitiva, é uma coisa que você repete.
Então, a minha oração se transformou em reza. Eu rezava todos os dias pedindo a mesma coisa. Senhor, eu quero voltar para a Holanda. E eu chorava. Eu lembro que eu ia trabalhar chorando dentro de ônibus. Esperava o ônibus na parada. Quando eu entrava, eu me sentava e eu ficava olhando para a janela e eu dizia, e eu começava a falar com Deus. E quando eu começava a falar com Deus, a lágrima começava a escorrer do meu olho e eu falava assim: Senhor, eu quero voltar para a Holanda. Senhor, eu quero voltar para a Holanda. E olha, eu morava em Manaus, eu sou de Manaus, Amazonas. E lá em Manaus, quem é de Manaus sabe que é, todos os dias acontecem assaltos dentro dos ônibus em Manaus, todos os dias. Então, eu ia trabalhar em uma região que realmente acontecia muitos assaltos. E várias vezes, eu acabava de entrar no ônibus e as pessoas diziam: Nossa, o ônibus acabou de ser assaltado. Uma vez eu entrei e a cobradora estava branca e eu perguntei dela por quê, porque ela estava assim, estava passando mal. E ela falou assim: Ó, você subiu numa parada e os assaltantes desceram na parada anterior. Então eu via isso como livramento de Deus. Deus me deu vários livramentos. Eu nunca fui assaltada em Manaus, graças a Deus, nunca fui assaltada. Deus me deu muitos livramentos. Livramento que eu nem sei, mas Deus, eu sei que Deus me deu, né? Porque andar na cidade de Manaus é você pedir para. Infelizmente, não é pedir, mas infelizmente você é assaltado. Querendo, não querendo, né? Porque ninguém quer ser assaltado, ninguém quer ter um bem seu levado, mas era o que mais acontecia com as pessoas lá. Eu só ouvia dizer nos terminais de ônibus, as pessoas assaltavam, né? Várias pessoas disseram para mim que perderam seus celulares nos terminais enquanto esperava o ônibus e ninguém nunca levou um celular meu, ninguém nunca levou meu dinheiro. E eu louvo a Deus por isso, pelo livramento. Então eu ia para o trabalho chorando, orando, falando com Deus, a mesma coisa todo dia, todo dia. Eu voltava do trabalho, saía do trabalho 8 horas da noite. Eu saía de casa 7h30 da manhã, 8 horas da manhã, pegava um ônibus e ia para o trabalho. Voltava, saía 8 horas da noite, chegava 9, 9h30 em casa. E eu trabalhava de diarista na casa do povo, né? E aí eu ia chorando e voltava chorando, falando com Deus a mesma coisa, todos os dias, quase 10 anos. Eu chegava na minha casa, entrava no meu quarto e mais uma vez orava: Senhor, eu quero voltar para a Holanda, quero voltar para a Holanda. E quando o Senhor me deu a oportunidade de voltar, quando o Senhor me deu a oportunidade de voltar, eu não pensei duas vezes. Eu realmente vim, aproveitei a oportunidade que o Senhor estava me dando, né? Porque para mim serviu de experiência, né? Foi uma grande experiência que serviu para me amadurecer e para mim crescer emocionalmente, porque foi uma experiência tremenda, tremenda. Coisa que eu não esperava que o Senhor fizesse da forma que Ele fez, mas Ele sabe de todas as coisas. Mas o meu choro durou quase 10 anos. E a minha noite foi bem longa. Foi bem longa. Eu não sei quanto tempo você está
lutando contra algo na sua vida. Eu não sei que barreira você está enfrentando, que dificuldade você está, que problema você está enfrentando, eu não faço a mínima ideia. Mas com certeza Deus sabe, e com certeza Deus tem te capacitado para enfrentar esses problemas, porque Deus nos capacita, Deus nos prepara, Deus nos ajuda, né? E um dia a sua alegria vai chegar, o seu dia vai chegar, né? Porque a Bíblia, ela diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Esse amanhecer vai chegar na sua vida. Eu não sei quando, eu não estou dizendo aqui quando vai ser, não, porque eu não sei. Mas eu sei de uma coisa eu tenho certeza, ela vai chegar. Ela vai chegar. Mas o segredo, vou falar para você qual é o segredo. O segredo é você ser indesistível. O segredo é você ser imparável. Vai aparecer pessoas na sua vida dizendo que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que isso não é para você, que isso é grande demais para você. Vai aparecer problemas, vai aparecer dificuldades, mas seja indesistível, seja imparável. Se faça de surdo para essas pessoas, se faça de surdo. Porque se eu fosse dar ouvidos a pessoas que chegaram comigo e falando que o sonho era grande demais, que eu não ia conseguir, menina, tira isso da tua cabeça, isso não vai conseguir, isso não vai acontecer. Se eu fosse dar ouvidos a essas pessoas, eu não estaria aqui hoje onde eu estou. Eu não estaria aqui. Porque as pessoas, eu aprendi uma coisa, infelizmente é assim. As pessoas, elas querem te ver bem, mas elas não querem te ver melhor que elas. Elas não querem te ver melhor que elas, do que elas estão. Então elas sempre vão ser usadas para te colocar para baixo. Mas coloque uma coisa na sua cabeça. A sua bênção, a sua vitória, ela depende de você. Única e exclusivamente de você. Ela não depende do seu irmão, da sua irmã, do seu parente, do seu vizinho, do seu amigo. Não depende de ninguém, depende de você. Única e exclusivamente de você. É você que tem que acreditar no seu sonho. O sonho é teu. E acredite, foi Deus que colocou ele no seu coração. Então, mantenha a fé, mantenha-se firme na rocha que é Jesus. Olhe para ele, porque ele é o único que pode te ajudar. É o único que pode realizar o teu sonho. É o único que pode te dar aquilo que você quer, que você sonha, que você precisa. Ele é o único. Ele pode usar pessoas? Pode. Ele vai usar pessoas. Vai usar muita gente para te ajudar, como ele fez na minha vida, ajudou, ele usou muita gente para me ajudar. E eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas. Eu sou grata a Deus pela vida dessas pessoas. Mas também vai se levantar pessoas que vão querer te colocar para baixo, que vão querer te desanimar. Mas mantenha-se firme. O sonho é teu. A bênção é tua. É você que tem que lutar pela sua bênção. Eu lutei pela minha bênção. Apesar de todas as dificuldades que eu enfrentei, apesar de tudo que eu passei, eu não desisti.
Mas houve, como eu falei em outros vídeos também, houve momentos que eu pensei em desistir, eu mesma, porque isso acontece com a gente também. Isso também acontece com a gente. Às vezes ninguém precisa falar nada, mas aquilo vem na nossa mente. Desiste, isso não é para você. Isso não é para você. Desiste porque isso não é para você. Mas aí você pensa, bom, é, eu vou desistir. Eu vou desistir porque eu não vejo perspectiva, eu não vejo solução, eu não vejo como que isso vai acontecer na minha vida, eu não vejo, porque eu dizia assim, nem dinheiro eu tenho para comprar uma passagem. Eu tinha meu passaporte pronto, meu passaporte estava prontinho, quentinho, porque eu sempre estive pronta. Essa é outra coisa também que você tem que se atentar. Se você quer muito uma coisa, esteja pronto para receber. Então, meu passaporte estava sempre pronto. Não, meu passaporte está aqui, sempre pronto. Quando eu precisar, ele está aqui. Mas dinheiro eu não tinha para comprar uma passagem. Eu queria muito voltar para a Holanda, mas eu era diarista. Eu não tinha condições. Mas eu acreditava que Deus podia usar pessoas para me ajudar, como ele realmente fez, né? Mas existiam momentos em que eu pensava em desistir. Existiam momentos em que eu chegava na presença de Deus e eu dizia: Ok, Jesus, vamos esquecer isso, vamos para o plano B, né? Se existe o plano B, então vamos para o plano B. Se tu quer que eu fique aqui em Manaus, eu vou ficar. Mas aí vamos trabalhar aqui nos recursos daqui, vamos, né? Vamos fazer as coisas aqui mesmo. Mas o sonho que eu tinha no meu coração, quem tinha colocado foi Deus. Deus tinha colocado o sonho no meu coração. E o que eu estava passando, o tempo que estava durando, era um tempo necessário. Era extremamente necessário eu passar por aquilo. E eu quero dizer para você, é extremamente necessário você passar pelo processo. A borboleta, para se tornar uma linda borboleta, ela passa pelo processo da metamorfose, né? Ela primeiro, ela é uma largata, uma coisa feia, uma coisa que você acha que não vai. Nossa, daí vai sair alguma coisa daí, mas é um processo. Você não pode pular o processo. Você não pode cortar o processo no meio. Você precisa passar pelo processo inteiro para que você receba a vitória inteira, né? Para que você esteja pronto. Uma coisa que eu aprendi durante o meu processo é, é necessário você passar. É necessário você passar para que quando você receber a bênção, você possa dar valor à sua bênção. É necessário você passar pela dor da perda, pela dor da solidão, pela dor, várias dores que você vai sentir, né? Para que você, quando você receber a sua bênção, você dá valor para o que Deus vai te dar. Para que você não jogue fora novamente, porque comigo aconteceu isso. Deus me deu uma vez, eu joguei fora. Não dei valor, joguei fora. E aí Deus disse: então tá bom, então agora eu vou trabalhar na tua vida. Agora tu vai aprender a dar valor à tua bênção. E foram quase 10 anos aprendendo isso, vivendo sozinha, na solidão. Porque às vezes você está rodeada de muitas pessoas ao teu redor, da sua família, dos seus amigos, você está rodeado de muita gente, mas você se sente sozinho. Você se sente sozinho, você se sente solitário. E era assim que eu me sentia.
porque realmente eu vivia sozinha, dentro dentro do meu mundo, sabe, porque, eu achava assim: "Nossa, eu quero tanto uma coisa que ninguém entende o que eu quero, ninguém faz ideia do que eu quero, ninguém faz ideia do que é morar na Holanda". Eu sei o que é morar lá, porque eu já morei lá, eu tenho essa experiência, mas as pessoas não têm, então, para elas isso é um absurdo, né. Muitas pessoas chegavam comigo e diziam assim: "Nossa, Josi, você é muito corajosa, você quer morar na Holanda, longe da sua família, longe de todo mundo, com pessoas que você nem conhece, que você nunca viu", sabe. Mas eu já tinha morado aqui quase 5 anos, então eu sabia como é que era. Eu sabia exatamente como é que era e eu queria aquilo de novo na minha vida. Só que tem aquela outra situação, né, que a Bíblia diz que os vossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus. Os nossos pensamentos, eles não chegam à altura dos pensamentos de Deus, ou seja, a gente pensa tão pequeno e Deus pensa tão grande, a gente vê só o que está na nossa frente, Deus vê muito além do que a gente possa imaginar. E aí, eu imaginava uma coisa, eu queria uma coisa. Para mim, na minha mente, eu dizia assim: "Não, Jesus, se eu voltar, nem que seja para me viver ilegal lá, eu vou viver, porque eu vivi quase 5 anos lá ilegal. Então eu vou viver ilegal. Para mim não tem nenhum problema", sabe. Só que Deus tinha algo muito maior, muito melhor. É aquilo que não tinha passado na minha mente, Deus tinha preparado para mim. É o que a Bíblia diz, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, que não chegou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para você. É o que Deus tem preparado para nós. E muitas vezes você pensa de uma forma, você espera de uma forma, você quer de um jeito, mas Deus vai lá e te surpreende. Eu aprendi a ser surpreendida por Deus todos os dias, porque Ele realmente me surpreende todos os dias. Todos os dias Deus me surpreende, Deus vem com uma coisa nova. E aí a gente imagina de um jeito, a gente pensa, a gente quer de um jeito, Senhor, pode fazer assim, assim tá bom, para mim tá bom, né? Mas Deus tem algo muito maior, muito melhor, né? E aí eu imaginava uma coisa e Deus realmente, não, tu quer assim? Eu vou fazer. Tu quer desse jeito? Vamos lá, vamos fazer assim. E aí eu vim para a Holanda, na primeira oportunidade que eu recebi, eh, vou contar aqui um pouco como foi. Eu estava há quase 10 anos orando para vir para a Holanda, e aí eu recebi de repente, pá, de repente, eu recebi uma proposta de trabalho para vir trabalhar com uma família aqui na Holanda, mas claro, vivendo ilegal, né. Eh Em menos de uma semana, gente, em menos de uma semana, dentro de uma semana, vamos dizer assim, dentro de uma semana, a pessoa mandou dinheiro para mim, falou: "Josi, você quer vir para a Holanda?" Eu disse: "Quero". "Você tá pronta?" "Tô pronta". "Tá bom, vou mandar o dinheiro da passagem, você vai vir, eu quero você aqui para ontem". Beleza, vim. Vim trabalhar com uma família muito boa, por sinal. Eu gostei muito deles, de trabalhar com eles, né. Foi uma grande oportunidade para mim, que serviu de experiência. Enfim, foi algo que Deus fez para que eu pudesse, eh, como é que eu posso dizer? Para que eu pudesse foi parte do processo, vamos dizer assim, né, de amadurecimento, de crescimento, de aprendizado, foi parte do processo. E aí eu vim, mas aí eu estava me dando muito bem com essa família. Mas aí, em menos de 3 meses, eu tinha entrado aqui como turista.
E quando você vem como turista, você não pode trabalhar, né? Você não pode trabalhar. Você vem como turista, você vem para passear, você vem para aproveitar e tal. Então eu entrei como turista, com visto de turista. E aí, com menos de 3 meses, gente, aconteceu uma coisa inacreditável que eu realmente nunca esperei na minha vida que acontecesse. Eu fui denunciada. Nunca imaginei isso. Fui denunciada e a polícia me pegou. E eu fui presa. Fui presa. Sabe, gente? Para algumas pessoas, isso é uma experiência muito ruim, né? Muitas pessoas encaram isso como uma experiência ruim. Mas eu já tinha passado quase 10 anos num processo de Deus. Então, para mim, aquilo foi surpresa, sim, foi algo assim inesperado, porque eu realmente não esperava. Porque você espera 10 anos por uma oportunidade, quando você recebe, você diz: não, agora vai, né? Agora a gente vai. E aí a gente chega aqui e não vai, né? Então, para mim foi algo assim inesperado, claro. Mas assim, como você já estava num processo, eu estava no processo. E aí isso fazia parte do processo. E aí a ficha foi caindo na minha mente, sabe? Eu fui presa. Primeiro dia eu fiquei numa delegacia durante 8 horas, o dia inteiro. E depois eu fui transferida para uma penitenciária, onde eu fiquei 24 horas, numa cela toda de concreto. Na delegacia eu fiquei numa cela que só tinha um banco, onde eu sentava, deitava, chorava. Passei o dia chorando. E depois à noite fui transferida para uma penitenciária. E aí fiquei lá dentro da cela por 24 horas. Depois de 24 horas, vieram me buscar para me transferir para um centro de detenção. E aí que começa, sabe? Não, deixa eu contar o que Deus fez durante, dentro desse tempo em que eu fiquei na delegacia e no centro de detenção. Deixa eu contar para vocês. Eu entrei na delegacia e passei o dia lá, fui chamado 2 vezes para interrogação, essas coisas que a polícia que faz, né? Depois eu vou contar detalhadamente como é que foi. Mas deixa eu contar o que Deus fez, tá? Eu tô contando aqui o que Deus fez. Depois, em outro vídeo, eu conto outras coisas. É, eu passei o dia chorando, perguntando de Deus, Senhor, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Por que isso aconteceu, Jesus? E agora eu vou voltar para o Brasil. Eu mal cheguei aqui, em menos de 3 meses, gente, porque o período de um turista poder ficar aqui são 3 meses. Então, menos de 3 meses, eu fui pega pela polícia e estava presa. Então, eu estava perguntando, estava questionando Deus, Senhor, o que que aconteceu? Eu passei 10 anos pedindo para vir, e aí isso acontece? O que que aconteceu? Não estou entendendo. Sabe? E eu chorando, Senhor, eu não quero voltar pro Brasil, eu não quero voltar, Jesus, o que que aconteceu? E aí, quando eu fui para penitenciária, eu fiquei lá durante 24 horas sozinha dentro de uma cela e eu chorava, eu dormia, acordava, chorava, dormia de novo. E aí Deus falou comigo. Falou audivelmente no meu ouvido e disse assim: não se preocupa, você está num processo, só confia,
Só confia. Você está no processo, sabe? Sabe aquela pegadinha que a gente vê na TV? Aí sorria, você está na TV, você está no programa tal? Então, Jesus falou assim: não se desespera, só confia. Você está no processo. E aí, gente, eu recebi a paz que excede todo entendimento, que eu falei no vídeo anterior. A paz que excede todo entendimento inundou meu coração, a minha mente. Gente, eu fiquei calminha, calminha, calminha. Parecia que eu tinha tomado maracujina. Fiquei calminha, 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 confiando no Senhor. A minha fé deu um salto tão grande que eu disse, gente, para que eu vou me preocupar? É para confiar, eu vou confiar. Não sei, não estou entendendo nada. E eu disse, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu confio em Ti. A minha confiança está no Senhor. Gente, a partir daquele momento, para mim, aquela situação não era das melhores, mas eu estava tranquila, eu estava em paz com Deus, né? E aí eu fui transferida, depois de 24 horas, fui transferida para um centro de detenção. Quando eu cheguei lá, gente, nesse centro de detenção, é, eu contei, quando eu cheguei no Brasil, eu contei o testemunho, né? E aí eu contei, o pessoal riu bastante, mas foi incrível. Parecia um spa. Eu disse, Jesus, aqui é tão bom, né, menina? Parecia um spa, gente. Parecia, assim, aqueles condomínios chique de luxo. Parecia isso. Sem mentira nenhuma, gente. Eu não tô mentindo. Diante de Deus, eu tô falando aqui. Foi tão bom. Eu passei 2 semanas nesse lugar. Ele parecia um condomínio de luxo. Aí vinha o café da manhã para você, vinha o lanche da tarde, vinha a janta pra gente comer, sabe? Eu conheci tanta gente lá, assim, pessoas do mundo inteiro, né, que estavam presas lá no centro de detenção. Mas não era prisão lá, não, gente. Não era como, assim, uma prisão com grades, essas coisas, não. Era assim, casas, uma do lado da outra. Em cada casa ficavam 3 meninas, porque cada casa tinham 3 quartos e cada menina ficava num quarto. Mas era uma casa mesmo, era uma casa com sala, quarto, cozinha e banheiro, sabe? Era uma coisa chique. Eu amei ficar lá o tempo, né, que eu fiquei. Foi assim, eu tava triste por ter que voltar pro Brasil, mas ao mesmo tempo eu tava, tava de boa lá, sabe? Tava de boa. Aí alguém foi me visitar quase no último dia. No outro dia eu já ia vir para já ia ir pro Brasil, né? Aí foi me visitar e disse assim: "Ô Josi, eu pensei que eu ia te encontrar com a cara inchada de tanto chorar, mas você tá muito bem, né?" Eu falei assim: "Minha filha, para que que eu vou chorar? Para que que a gente vai chorar pelo leite derramado? Eu vou voltar pro Brasil mesmo. Vou me desesperar por quê? Tem por que me desesperar. Deus sabe de todas as coisas. A permissão foi de Deus, Deus que fez, Deus permitiu. Amém por isso. Vamos que vamos. Entendeu? Vamos que vamos. Com fé em Jesus a gente vai chegar lá." E aí, no outro dia eu viajei para o Brasil e tem outra bênção depois disso, mas eu vou contar no outro vídeo. Mas hoje eu contei um pedacinho do que Deus fez, né? Para aumentar a sua fé, tá? Eu não sei o que você está passando, mas a minha mensagem hoje é para você. Seja imparável, seja indesistível, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa noite pode durar 2 anos, 3 anos,
Não sei quanto tempo. Não sei quanto tempo você está passando por isso. Não sei quanto tempo ainda vai durar. Mas a alegria, ela vai chegar. O amanhecer, ele vai vir na sua vida. Assim como veio para minha vida, vai vir para a sua vida também. Tá bom? Fique na paz do Senhor, na paz de Deus que excede todo entendimento, porque não existe nada melhor do que isso, tá? A nossa alegria vem do Senhor, a nossa força vem do Senhor. Busque nele a sua fortaleza e você vai ver que grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Amém? Deus te abençoe e fique na paz. Beijo.